Seguimos falando sobre o Oriente Médio, agora com a professora de Direito Internacional, Priscila Caneparo. Oi, professora, boa tarde, seja bem-vinda, um prazer conversar contigo. A gente vai ajustar teu vídeo aí sim, agora tá tudo certo. Vamos falar das questões relacionadas ao conflito no Oriente Médio. O ataque de Israel no Líbano hoje aconteceu justamente no dia do prazo final para a retirada das tropas no local. Com essa ação do país, como é que essa ação pode impactar a situação na região, uma vez que o prazo final do cessar-fogo por lá acaba hoje? Qual a repercussão desta operação de Israel lá no Líbano? Seja bem-vinda. Sempre um prazer conversar contigo, professora. Boa tarde, Pedro. Boa tarde aos demais assinantes. Eu acho que é importantíssimo contextualizar que a região do sul do Líbano, ela é uma zona chamada de linha azul. Então, basicamente, ela deve ser uma zona desmilitarizada. Desde 2006, por intermédio da resolução 1701 da ONU, a gente observa que há uma necessidade justamente de retirar as forças israelenses, o exército israelense dessa região, bem como o Hezbollah dessa região. Porque, por incrível que pareça, o Hezbollah se estabeleceu justamente nessa zona que deve ser desmilitarizada, por conta das tensões, por conta da região ser um barril de pólvora. Dentro dessa premissa, Israel veio efetivamente a reocupar essa chamada linha azul, zona azul, por conta que o Hezbollah começou a reatacar Israel. E, justamente, como você bem pontuou, em novembro veio o cessar-fogo entre o Líbano, não é bem entre o governo libanês, mas entre o Hezbollah e efetivamente Israel, possibilitando com que ocorresse o quê? Justamente a desmilitarização da região por Israel. O exército libanês deveria ocupar e deveria garantir que o Hezbollah não estivesse mais na região. O que Israel alega? Israel alega que o exército libanês ainda não ocupou a região e, por consequência, ainda há uma insegurança, por assim dizer, para que os israelenses saiam com certeza daquela região. O problema é o seguinte: o problema é que quanto mais tempo passar dessa não execução do cessar-fogo, mais aumentam as tensões e, principalmente, mais a população que se encontra, ou que se encontrava vivendo no sul do Líbano, acaba por apoiar esse movimento radical, esse movimento terrorista que é o Hezbollah. Tanto é verdade que a gente já observou nesse último final de semana a população que morava então no sul do Líbano efetivamente carregando bandeiras do Hezbollah. E isso é uma retroalimentação da violência e também da insegurança na região. Então é importantíssimo destacar: amanhã se inicia o prazo justamente para Israel findar suas operações militares no sul do Líbano. Se porventura não vier a findar, a gente pode prospectar um ambiente de extrema insegurança, porque estará descumprindo com os termos do cessar-fogo com o Hezbollah e, por consequência, a gente sabe que o Hezbollah pode vir, sim, a atacar Israel por intermédio, enfim, de mísseis ou alguma ação efetivamente na fronteira sul do Líbano. Isso acontece, professora, justamente no momento em que a gente começa a ter alguma perspectiva de acordo na faixa de Gaza, as questões do cessar-fogo por lá aos poucos vão sendo cumpridas, com Hamas e Israel dizendo que partes do acordo não estão sendo seguidos por ambos os lados, mas de certa forma a gente começa a ter algum tipo de esperança de que o acordo de cessar-fogo na faixa de Gaza possa avançar e, ao mesmo tempo, a gente começa a ter outra instabilidade ali na região, já envolvendo o sul do Líbano. Queria que a senhora falasse agora sobre essas expectativas na faixa de Gaza. Ontem a gente teve a entrega de mais 4 reféns que estavam em posse do Hamas. Qual a avaliação da senhora sobre o andamento deste acordo de cessar-fogo lá na faixa de Gaza? Pedro, nessa contextualização também vem mais um problema, efetivamente, em relação à Palestina. A gente tem que entender que a Palestina é dividida em duas grandes regiões, a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Em relação à faixa de Gaza, ela é de fato, ou era de fato, governada pelo Hamas. Então, foi onde se sucedeu toda a operação israelense em relação aos ataques do Hamas em 7 de outubro de 2023. Só que qual que é o grande problema? O grande problema é que hoje as ações israelenses elas estão concentradas na Cisjordânia. E isso tem uma interligação com essas 4 reféns que foram soltas, porque justamente Israel está falando que a civil que estava ou deveria ser solta não foi solta. E aí vem a grande questão: por que ela não foi solta? Há muita gente que está prospectando, que está analisando uma possibilidade
dela estar em mãos não do Hamas, mas da Jihad Islâmica. A Jihad Islâmica, de fato, ela, enfim, é um movimento ultra-radicalizado, até mais sério que o Hamas, um movimento considerado terrorista, que faz as suas operações na Cisjordânia. Então, se tiver, de fato, em mãos da Jihad Islâmica, vai haver ainda mais um aprofundamento das ações israelenses em território palestino, mas agora ao norte. E aí, por consequência, obviamente, a gente observa alguns entraves para que essa primeira fase do acordo se finde. Quando, então, efetivamente, o Hamas tem que devolver 33 reféns e, efetivamente, Israel tem que devolver os presos administrativos palestinos em uma proporção de 150 a 200 para cada refém israelense. E aí a gente precisa saber onde está essa refém. De fato, ela vai ser entregue no próximo sábado? Se ela não for, aí a gente tem um grande problema, porque aí Israel não vai desocupar a fronteira norte da faixa de Gaza, vai haver mais indícios que ela está em mãos da Jihad Islâmica e, com certeza, Israel irá aprofundar suas ações na Cisjordânia. E a gente já está começando a ver algumas consequências destes descumprimentos, né, professor? Essa decisão, por exemplo, de Israel de impedir o deslocamento de parte da população que vive na faixa de Gaza para a região norte da faixa de Gaza já gera uma animosidade ali na região e aí amplia essa possibilidade de descumprimento dos acordos tanto por parte de Israel como também do Hamas, não é isso? E assim, Pedro, eu acho que é importantíssimo também a gente deixar muito claro que só na segunda fase do acordo que Israel irá desocupar todo o território, deverá desocupar todo o território da Palestina. Mas na faixa de Gaza, em sua proporção norte, Israel já deveria estar desocupando, né, nessa parcela dessa primeira fase do acordo. E o que a gente prospecta e qual é o problema de Israel não ter desocupado e falar para as pessoas não voltarem? Porque ainda há risco justamente de ataques israelenses. E isso é uma violação ao próprio acordo de cessar-fogo. E aí a pergunta que se faz é a seguinte: se Israel ainda está ocupando, ela tem um dever de segurança para a população civil. Agora, se ela não deixa a população civil, que é o que está acontecendo, voltar para a proporção norte da faixa de Gaza, a gente não tem o cessar-fogo, a gente tem um ambiente de segurança, porque a própria força militar falou: vocês não devem voltar para a região norte, se vocês voltarem é por sua conta e risco, ou seja, Israel viola também os termos do acordo. Não ainda diretamente, mas a gente está com um problema muito sério em termos dialógicos, em termos de interlocução, nesse momento, para a execução dessa primeira fase. Professora, ontem o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse que a faixa de Gaza virou um canteiro de demolição e falou em limpar a região. Trump, inclusive, sugeriu que outros países da região recebessem esses palestinos deslocados. Como que a senhora vê essa sugestão dentro do direito internacional, essa proposta apresentada pelo presidente dos Estados Unidos? Pedro, a gente tem que partir de uma premissa. A premissa é que Palestina não é considerada Estado para os Estados Unidos e nem para Israel. É importantíssimo destacar que a Palestina é considerada Estado para a Organização das Nações Unidas e para o Brasil. Considerando o fato da Palestina ser Estado para a Organização das Nações Unidas, ela possui soberania. Por consequência, ela também possui um povo. Esse povo não pode ser expulso do seu próprio território. Não existe essa possibilidade no direito internacional de expulsão do seu povo do seu próprio território, dentro de uma perspectiva de Organização das Nações Unidas. Isso é um crime internacional, isso é um crime contra a humanidade, não há qualquer possibilidade de socorrer. Porém, se analisarmos efetivamente na perspectiva de Israel e dos Estados Unidos, que a Palestina não é o Estado e é um território que deve ser ocupado e que deve integrar a proporção de Israel, aí faz algum sentido, não se justifica, porque a fala do Trump foi muito cruel, considerando que 43 mil pessoas, 43 mil palestinos foram completamente dizimados ao longo dessa guerra, mas por assim dizer, existe alguma lógica nisso, já que eles não consideram Palestina como um Estado, né? Mas não vai ocorrer, eu acho importantíssimo destacar. Primeiro porque a Jordânia tem um interesse em pacificar a região e não quer tomar esses palestinos que vão acabar
por ser um problema posterior para a territorialidade da Jordânia. A Jordânia tem muito interesse em se ocidentalizar, em ter uma boa relação com o Ocidente, e o Egito não abriu as fronteiras sequer para salvar a população palestina quando estavam tendo os ataques na região sul da faixa de Gaza. O Egito não quer os palestinos porque ele entende, ele interpreta que se os palestinos vierem para o Egito, vai ter uma retroalimentação de um movimento que o Egito tem muito medo, que é a Irmandade Muçulmana. O Hamas e a Irmandade Muçulmana são basicamente o mesmo braço de um radicalismo islâmico. Então é importantíssimo destacar que o Egito não vai querer, porque ele entende, se os palestinos vierem, vão vir infiltrados também jihadistas que vão retroalimentar a Irmandade Muçulmana. E nós já sofremos muito com a Irmandade. Uma última pergunta antes de encerrar, professora. Esse tipo de declaração do Donald Trump tem como objetivo transmitir a sensação de que dos Estados Unidos não vai ter mais nenhum tipo de apoio ou algum tipo de pressão contra Israel para que a situação se alivie e que as operações diminuam em território palestino? É mais nesse sentido que o Donald Trump faz essas declarações todas? Em realidade, o Trump está tendo uma postura um pouco paradoxal, porque ele autorizou o envio de verba de orçamento nesses últimos dias, efetivamente desde a sua posse, para Israel. Em contrapartida, ele tem falado: essa guerra não é nossa, essa guerra não nos interessa, essa guerra tem que acabar, findar, porque de fato o Trump tem outros interesses. E o interesse central dele, a gente sabe que é a guerra comercial, hoje é a guerra comercial com a China. Só que, em contrapartida, ele não pode abandonar a causa israelense. A gente sabe que há também, né, uma via de mão dupla aí de apoio, de convergência, de sinergia entre Israel e entre Estados Unidos, e o Trump nunca vai deixar o Netanyahu de mãos atadas. Mas, em contrapartida, o Netanyahu sabe que o Trump tem muito mais poder em uma perspectiva prática, em uma perspectiva de execução, do que o Biden. Então, o que a gente observa? A gente observa que, basicamente, o Netanyahu não vai ter ações individualistas, vai depender, sim, do aval da anuência do Trump. Só que o que o Trump quer, de fato, é que a região, como o Netanyahu, que a região, com essas últimas declarações, seja anexada a Israel. E aí a gente se pergunta, até que preço ele vai pagar justamente para que essa região seja evacuada, o que não vai acontecer, e para que essa região, de fato, se torne braço de Israel, o que também não vai acontecer, vai ser rechaçado pela comunidade internacional. Mas até que preço, até quanto o Trump está disposto a se intrometer nessa guerra?